Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Análise de Doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos. Vamos hoje estudar a lição 13, que fala sobre o mormonismo. E antes de eu iniciar, peço para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam aí sobre a palavra de Deus e as religiões. E também se inscreva no canal se você não é inscrito e convide aí os seus familiares, os seus contatos, para que se inscreva no canal, para que aprenda a palavra de Deus, tá bem? E também, se for ocorrendo alguma dúvida durante o estudo, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Escreva para mim que eu vou respondendo aí, a gente pode ir tirando as suas dúvidas aí, ou se você quiser marcar um estudo bíblico aí, fique à vontade, tá bem? Então vamos lá, lição 13, o mormonismo. Introdução. A expressão mormonismo abrange as diversas seitas que seguem as doutrinas do livro de Mórmon e seu principal profeta, Joseph Smith. Na idade de 14 anos, o jovem Joseph Smith, filho de um humilde fazendeiro norte-americano, começou a ter visões conforme ele mesmo afirma. Aos 17 anos, tive outra visão, na qual o anjo Moroni apareceu-lhe, revelando o esconderijo de uma revelação de chapas de ouro, nas quais o Senhor havia escrito alguns séculos depois da ascensão de Cristo, um evangelho mais completo. O outro subtítulo, O Livro de Mórmon. Eu até tenho aqui uma cópia aqui, né, do Livro de Mórmon, né? Outro testemunho, né, de Jesus Cristo, né? Tá escrito aí, né? Tenho, mas não para seguir, né? Sim para consultar aí, conforme a gente vai tendo dúvidas, tá bem? O Livro de Mórmon. Com a ajuda de 3 colegas, Harris, Coldery e Wetmer, Joseph Smith afirmou ter traduzido para o inglês esta mensagem, que se encontrava em chapas de ouro em um dialeto do idioma egípcio. O resultado foi o Livro de Mórmon, que tornou-se importantíssimo para os seguidores da nova seita, constituída dos seguidores de Joseph Smith e seus colegas. Este livro, publicado em 1830, conta, conforme essa seita, a história dos descendentes de José, filho de Jacó, os quais fugiram de Israel antes da sua conquista pela Babilônia, entre parênteses, ou seja, a Síria. Estes atravessaram o Oceano Atlântico, chegando aos continentes americanos, onde se encontraram com os Gereditas, habitantes originais deste continente, que descendia de elementos fugidos da Torre de Babel. Posteriormente, o próprio Jesus visitou os descendentes de José, os Efraimitas, os quais seriam então os indígenas deste hemisfério. Isso se baseia em Gênesis 49, versículo 22, mas o sentido dessa passagem foi interpretado por Joseph Smith de maneira muito curiosa. Nada se fala em Gênesis 49 sobre a imigração dos efraimitas para um outro hemisfério. E não se vê hoje qualquer estrutura linguística ou cultural entre indígenas das Américas e os judeus da antiguidade. Os indígenas americanos são descendentes de tribos orientais da antiguidade e, portanto, pode estar ligados com os mongóis e outros grupos da Ásia Central, que têm fisionomia e raízes linguísticas em comum com as tribos do hemisfério. Outro subtítulo, Organização e Doutrina. No ano de 1830, a Igreja dos Mormons foi organizada no estado de Nova York, Estados Unidos, baseada nas ideias expressas nesse livro.
Em 1831, a seita mudou para o estado de Ohio, O-H-I-O, não sei se assim se pronuncia, mas um escândalo interno precipitou sua mudança para o estado de Missouri. Surgiram novamente problemas internos e 15 mil dos seguidores de Smith mudaram para o estado de Illinois. Naquele local foi lançada a doutrina da poligamia, a mais notória de todas as doutrinas da seita. Esta doutrina causou um verdadeiro tumulto, o que precipitou a morte de Joseph e seu irmão. Mais tarde, o grupo discutiu a respeito da sucessão de autoridade e separou-se em diversos fragmentos, um dos quais sob a liderança do capaz líder Brigham Young. Entre parênteses, o outro seguiu a um dos filhos de Joseph Smith. Fecha parênteses. Em 1848, em meio à grande perseguição, Brigham Young guiou seus seguidores em uma peregrinação para, entre aspas, Terra Prometida, um território que abrange o atual estado de Utah, nos Estados Unidos, UTAH, onde foi estabelecida a sede da poderosa seita, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O mormonismo, em sua presente forma, tem grande influência por todas as partes do mundo, não apenas no setor religioso, mas também nas áreas políticas e econômicas. É um grupo muito dedicado ao trabalho missionário, à benevolência e ao sucesso financeiro de seus adeptos. Apesar de seu extraordinário crescimento, o mormonismo segue a mais estranhas doutrinas. Vamos agora analisar algumas delas à luz da Bíblia. Vamos ver o que o Deus, subtítulo Deus. Vamos ver o que o mormonismo fala de Deus. O mormonismo afirma que 1. Há muitos deuses. Conforme a referência 1, abre aspas, uma Assembleia Geral ou Concílio dos Deuses, sob a direção de seu presidente, constitui-se o poder designador e criativo. Fecha parênteses. Está lá na Chave da Teologia, página 52. O mormonismo também afirma, ponto 2, estes deuses têm corpos feitos de ossos e carne. Conforme a referência 2, abre aspas, aquilo que não tem corpo, órgão e paixões não é nada. Não existe outros deuses nos céus, senão aqueles que têm carne e osso. O Pai tem um corpo e ossos, tão tangível quanto ao dos homens, fecha aspas. Está lá na Doutrinas e Alianças, seção 132, item 22. O mormonismo também afirma, ponto 3, os deuses têm relações sexuais e geram filhos. Estes filhos vêm posteriormente ao mundo para receberem corpos físicos. Está lá no Compêndio B, na página 287. Observação. Se os deuses têm corpos físicos nos céus, por que seus filhos, entre aspas, filhos, precisam vir à Terra para receberem corpos? O mormonismo também afirma, ponto 4, a divindade e sua criação são da mesma raça. Conforme a referência 3, abre aspas, Deus, anjos e os homens são todos de uma só raça, uma grande família, fecha aspas. Está lá na Chave da Teologia, página 41. E na referência 4, abre aspas, cada um dos deuses, através de sua esposa ou esposas, criam uma numerosa família de filhos e filhas, fecha aspas. Está lá no O Vidente, volume 1, página 37.
O mormonismo também afirma, ponto 5, Deus é Adão, o pai da raça humana. Conforme a referência 5, abre aspas, quando nosso pai, Adão, chegou ao jardim do Éden, ele apareceu aqui com corpo celestial, trazendo consigo Eva, uma das suas esposas. Ele ajudou na criação e organização do mundo. Ele é Miguel, o arcanjo, o ancião de dias, sobre o qual o homem tem escrito e falado. Ele é nosso Pai e Deus, o único com quem temos a ver. Fecha aspas. Está lá na A Pérola de Grande Preço, na página 60. O mormonismo também afirma, ponto 6, este Deus é literalmente um pai procriativo, o qual é casado com a Senhora Deus, ou seja, a nossa Mãe Divina. Todos os seres humanos foram gerados em uma pré-existência eterna, como, entre aspas, filiação de pais celestiais, fecha aspas. Está lá da revista Westwick, edição 1 de setembro de 1980. O mormonismo também afirma, ponto 7, Deus é um homem exaltado, que no passado era como nós. Seremos eventualmente como ele. Está lá no Jornal de Discursos, de Joseph Smith, volume 6, página 5. Conforme a referência 6, abre aspas, vocês precisam aprender como ser deuses, igualmente como fizeram todos os deuses que apareceram antes de vocês, fecha aspas, né? Está lá no Jornal de Discurso de Joseph Smith, volume 6, página 5. O mormonismo também afirma, ponto 8, este mesmo Deus Pai também era filho de um pai e este de um avô, até a infinidade. Está lá no Westwick, edição de 1º de setembro de 1980. Vamos ver o que a Bíblia fala de Deus? A Bíblia ensina que, há apenas um Deus, manifesto em 3 seres divinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Êxodo 20, versículo de 1 a 3, Lucas 24, 19, João 1, de 1 a 3, João 14, 25 e 26, João 16, de 7 a 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, Deus é espírito e não carne, conforme você pode dar uma pausa aí e ver essas passagens que eu estou falando, que eu não vou ler todas, senão o vídeo fica muito extenso. João, capítulo 4, versículo 24, Lucas 24, 39 e 1 Coríntios 15, 50. A Bíblia também ensina, ponto 3, Deus é eterno, um ser onipotente, onisciente e onipresente. Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 28, Romanos 16, 7, Salmo 139, de 7 a 11, Jó 34, 21, João 1, de 1 a 3, João 2, 24. A Bíblia também ensina, ponto 4, nos céus não há sexo, nem casamento. Os ressurrectos serão como os anjos, seres sem sexo humano. Conforme você pode confirmar isso lá em Mateus 22, 30, Marcos 12, 25. Por isso é óbvio que Deus não tem esposa no sentido carnal. A Bíblia também ensina, ponto 5, o único casamento de Deus no sentido espiritual foi com Israel, no Velho Testamento. Está lá em Jeremias 3,14. E no Novo Testamento, o de Jesus com sua igreja. Está lá em Efésios 5, 22 e 23. A Bíblia também ensina, ponto 6, Deus jamais pode ser Adão, pois este foi criado pelo próprio Deus e todos sabem que o Criador é superior àquilo que criou, conforme está lá em Gênesis 1, 26, Gênesis 2, 7 e 2, 21 a 25. Se Adão é o Pai eterno, então adoramos a um Deus pecador, fraco e morto, conforme a gente vê, né, em Gênesis capítulo 3, né?
e capítulo 5, versículo 5 também. Mas nosso Deus não é nada disso. Ele é um Deus vivo, perfeito, reto, justo e eterno. Conforme a gente vê em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, 1 João, 1 João capítulo 1, versículo 5. A Bíblia também ensina, ponto 7. Deus Pai nunca foi e nunca será homem. Os homens foram criados por ele, conforme Gênesis 2:7, o qual é eterno, sem princípio e sem fim. Apenas seu Filho, Jesus Cristo, tornou-se homem. Está lá Isaías 7:14, Mateus 1, de 20 a 23. Nenhum homem, senão o próprio Cristo, subiu até o trono de Deus nos céus, conforme João 3:13. É claro que nenhum homem se tornou Deus, pois todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. O outro subtítulo, Jesus Cristo. Vamos ver o que o mormonismo fala sobre Jesus Cristo. O mormonismo afirma que 1. Adão é o próprio Deus e Jesus é seu filho, através de geração natural, carnal. Conforme a referência 7, abre aspas, Adão é nosso pai e nosso Deus. Quando a Virgem Maria concebeu a Jesus, o Pai o havia gerado na sua própria semelhança. Ele não foi concebido pelo Espírito Santo. E quem é o Pai? Ele é o primeiro, entre parênteses, homem da raça humana, ou seja, Adão. Fecha aspas. Está lá no Jornal de Discursos, volume 1, página 50. Sermão de Brigham Young. O mormonismo também afirma, ponto 2, através de sua queda no jardim, Adão ficou capacitado para gerar filhos, sendo Jesus Cristo o principal dentre eles. O mormonismo também afirma, ponto 3, Jesus era polígamo, marido de diversas mulheres. Conforme a referência 8, abre aspas, cada Deus deve possuir uma ou mais esposas. Os evangelistas, entre parênteses, Mateus, Marcos, Lucas e João, não falam abertamente do casamento de Jesus, mas uma coisa é certa: havia várias mulheres santas que amavam muito a Jesus, tais como Maria e Marta, sua irmã, e Maria Madalena. Jesus as amava e associou-se muito com elas. Se todos os atos de Jesus fossem escritos, sem dúvida apresentariam que estas mulheres amadas eram suas esposas, fecha aspas. Está lá no O Vidente, volume 1, páginas de 158 e 159. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo? A Bíblia ensina que 1. Cristo é Deus, o Filho, e tem toda a autoridade nessa era cristã, conforme você pode ver em Mateus 28:18, Colossenses 1, de 13 a 18. A Bíblia também ensina, ponto 2, Cristo foi gerado aqui na terra do Espírito Santo, conforme Isaías 7:14, Mateus 1:18 a 23. A Bíblia também ensina, ponto 3, ele tem somente uma esposa, a igreja, conforme Romanos 7:4, Efésios 5:22 e 23. A cidade santa é figuradamente a noiva do Cordeiro, Cristo, como se vê em Apocalipse 21, de 9 e 10. A Bíblia também ensina, ponto 4, se Cristo fosse o filho de um Deus carnal, ele seria o Deus desse mundo, o diabo. Neste contexto, leia João, capítulo 8, versículo 44. Vamos ver o subtítulo agora, o Espírito Santo. Vamos ver o que o mormonismo fala sobre o Espírito Santo. O mormonismo afirma que, o Espírito Santo nada mais é do que uma substância etérea, a substância mais pura e refinada de todas as substâncias. O mormonismo também afirma, ponto 2, o Espírito Santo jamais foi uma pessoa, um ser divino.
O mormonismo também afirma, ponto 3, o Espírito Santo traz poderes especiais para os homens, mas estes podem ser concedidos apenas através da imposição das mãos de pessoas especialmente qualificadas pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, ou seja, só pelos mormons. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo? A Bíblia ensina que, o Espírito Santo é um ser de Deus, com atributos de um ser. Tem várias passagens aqui, você dá uma pausa aí e veja cada uma. Mateus 28, 19, João 14, de 5 a 17, João 16, de 13 14, Atos 5, 3 e 4, Atos 8, 29, Atos 10, 19, Efésios 4, 30. A Bíblia também ensina, ponto 2, no Novo Testamento, o Espírito Santo foi concedido em 3 níveis. A. O batismo com o Espírito Santo, conforme Atos 2, de 1 a 4, Atos 10, 44 a 47, Atos 11, 15. B. Poderes do Espírito Santo transmitido pela imposição das mãos dos apóstolos. Está lá Atos 8, 12 a 17, 1 Timóteo 1, 6. Os dons espirituais eram conferidos apenas pelos apóstolos. Não foram. A igreja continuou sem estes dons. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler de novo. Os dons espirituais eram conferidos apenas pelos apóstolos, não foram. Acho que está errado. A igreja continuou sem estes dons. Atos 8, 12 a 17 e Romanos 1, 9 a 11. C. Bom, resumindo aqui, né, pelo que eu já estudei em outros estudos, né, o poder do Espírito Santo era só pela imposição de mão dos apóstolos. Depois que os apóstolos morreram, foi cessando esses dons, porque as pessoas que eles passaram os dons foram morrendo. E aí não teve mais esses dons passados pela imposição de mão dos apóstolos. Só resumindo esse item B aqui. O item C. A presença cotidiana do Espírito Santo na vida de todo cristão sincero. Ele age como consolador e conselheiro, levando as nossas orações ao Pai e fazendo intercessão por nós. Você pode conferir lá em João 14, 15 a 17, Atos 2, 38 e Romanos 8, 26 e 27. A Bíblia, subtítulo A Bíblia. Vamos ver o que o mormonismo vai falar sobre a Bíblia. O mormonismo afirma que, 1. A Bíblia não é a palavra de Deus em sua integridade. Conforme a referência 9, abre aspas, tu és tolo que diz, uma Bíblia, temos uma Bíblia e não precisamos de qualquer outra Bíblia. Não devemos supor que ela, entre parênteses, a Bíblia, contém toda a minha palavra, nem deves supor que eu não causei que mais fosse escrito. Fecha aspas. Está lá no livro de Mórmon 2 Nef 12, de 53 a 64. E também conforme a referência 10, abre aspas, eles permanecerão sobre a condenação até que se arrependam e se lembrem da nova aliança, o próprio livro de Mórmon, e os outros mandamentos que eu dei para eles, fecha aspas. Está lá na Doutrinas e Alianças, seção 84, 57. Os Mormons também afirmam, ponto 2, o livro de Mormons e o livro de Doutrinas e Alianças são iguais à Bíblia em autoridade, abre parênteses, ou seja, também inspiradas por Deus, fecha parênteses. Conforme a referência 11, abre aspas, será que Deus deu muitas revelações aos homens? Resposta, sim, muitas. Onde temos um exemplo do que ele o fez? Resposta, na Bíblia, no livro de Mormons, no livro de Doutrinas e
alianças e nas outras publicações da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fecha aspas. Está lá no Catecismo, capítulo 3, pergunta 1 e 2. O mormonismo também afirma, ponto 3, a Bíblia, na sua forma atual, não tem quase nenhum versículo puro. Todos foram poluídos através dos séculos. O mormonismo também ensina, ponto 4, é um fato que ninguém, sem receber mais revelações, sabe até mesmo uma parte de 100 das doutrinas e ordenanças da salvação que existem nos poucos livros das Escrituras que chegaram até nossos dias. Então, como é que se pode dizer que eles são um guia suficiente para nós? Conforme a referência 12, abre aspas, versículos até mesmo capítulos inteiros, entre parênteses da Bíblia, foram acrescentados por pessoas não conhecidas. Nem conhecemos o autor de alguns dos livros. Abre parênteses. Quem sabe se até mesmo um versículo sequer da Bíblia inteira escapou à poluição teológica, para que pudesse comunicar agora o mesmo sentido que comunicou no texto original? Fecha parênteses e fecha aspas. Isso aí está lá na Autenticidade Divina do Livro de Mormons, página 204, 205 e 218. Os Mormons também afirmam, ponto 5, a Bíblia não é um guia suficiente para a nossa salvação. Conforme a referência 13, abre aspas. O que diremos então sobre ser a Bíblia um guia suficiente para nossos dias? Podemos confiar nela na sua forma atual, tão corrupta como uma transmissão fiel da palavra de Deus? Todos nós sabemos que apenas poucas das Escrituras desceram até os dias atuais, fecha aspas. Está lá na Autenticidade Divina do Livro de Mormons, página 204 e 205. Observação. Este ponto de vista sobre a Bíblia abre a porta para qualquer doutrina, por mais estranha que seja, pois dessa forma não mais existe um evangelho, entre parênteses, uma vez por todas entregue aos santos, fecha parênteses, conforme está lá em Judas, versículo 3. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a própria Bíblia. A Bíblia ensina que, a lei do Senhor é perfeita, está lá em Salmos 19, de 7 a 11. A Bíblia também ensina, ponto 2, a vontade divina nos concedeu, entre parênteses, nos tempos antigos, todas as coisas que pertencem à vida e à santidade. Você pode conferir lá em 2 Pedro 1:3. A Bíblia também ensina, ponto 3, toda a Escritura é inspirada por Deus e capaz de habilitar os homens para toda a sabedoria e a perfeição na obra cristã. Você pode ver lá em 2 Timóteo 3, 15 a 17. A Bíblia também ensina, ponto 4, é essencial rejeitar a qualquer outro, entre aspas, evangelho, senão aquele pregado por Paulo e os outros apóstolos de então. Conforme você pode ver lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9, né? Onde Paulo fala, né, que se mesmo que um anjo do céu descer agora e pregar um outro evangelho daquele que já vos pregamos, que seja amaldiçoado. E ele repete, né? Como já falei, agora repito, né? E fala as mesmas palavras, né? Então, como pode, né? Se a Bíblia já está completa, né? Na nossa mão aqui, ter, né? Um outro evangelho, né? Que em 1800 foi revelado, né? Se a própria Bíblia fala que se aparecer um outro evangelho, né? Um anjo, né? Descer e falar outra coisa que tivesse fora do que já estava falado pelos apóstolos, que seja amaldiçoado, né? A Bíblia também ensina, ponto 5, todas as profecias da Bíblia foram inspiradas através do Espírito Santo. Você pode ver lá em 2 Pedro 1, de 20
a 21. Veja também Isaías 8, 20. A Bíblia também ensina, ponto 6. Ninguém tem o direito de modificar esta mensagem, a qual foi uma vez por todas entregue aos santos. Aos santos aqui é aos cristãos. Santo, a palavra santo quer dizer separado do mundo, né, para Deus. Somos nós os cristãos, tá bem? Você pode confirmar isso em Judas capítulo 3 e Apocalipse 22, 18 e 19. A Bíblia também ensina, ponto 7. Esta palavra nos julgará no dia do juízo final, conforme João 12, 48. Isso significa que Deus protege o significado real da sua mensagem para todos os homens, em todas as gerações. Caso contrário, não haverá, no dia final, uma base justa para nosso julgamento. Observação. É interessante observar que quase todas as seitas atuais foram constituídas com base no seguinte preconceito: a insuficiência da Bíblia e a subsequente necessidade de outras, entre aspas, revelações, concedidas a pessoas, entre aspas, divinamente inspiradas. Como vimos, abre parênteses, e veremos ainda nessa lição e em outras, fecha parênteses, a formação de muitas seitas depende de um líder carismático, o qual afirmou ter recebido um novo, entre aspas, evangelho, diferente do evangelho revelado nas Escrituras. Isso é muito perigoso, né, pessoal? O outro subtítulo, O Livro de Mormons e Outras Publicações Oficiais. O mormonismo afirma que o Livro de Mormon é a palavra inspirada de Deus, conforme a referência 14, abre aspas, todo espírito que confessa, três pontinhos, que o Livro de Mormon é a autêntica palavra de Deus, procede de Deus, e cada espírito que não confessa ser ele, por Deus inspirado, é do anticristo, fecha aspas. Está lá na Estrela Milenar, de Brian Wing, volume 4, página 118. O mormonismo afirma também, ponto 2, o livro de Mormon foi traduzido pelo poder de Deus e, portanto, não pode estar sujeito a qualquer erro. Conforme a referência 15, abre aspas. Agora lhe darei uma descrição da maneira em que o livro de Mormon foi traduzido. Joseph Smith colocou a, entre aspas, pedra vidente em um chapéu, virado na mesa, e depois baixou o rosto para o chapéu. Na escuridão, entre parênteses, dentro do chapéu, a luz espiritual brilhou. Um pedaço de algo semelhante a pergaminho apareceu e abaixo das letras estrangeiras a tradução em inglês. Desta maneira, o livro de Mormon foi traduzido pelo dom de Deus e não pelo poder de qualquer homem, fecha aspas. Um discurso para todos os crentes em Cristo, de David Whitmer, página 17 SS, não sei o que quer dizer isso. Referência 16, abre aspas. E sabemos que elas, entre parênteses, as chapas douradas, foram traduzidas pelo dom de Deus, pois sua voz confirmou este fato para nós. Por isso sabemos com toda certeza que esta obra é verdadeira, fecha aspas. Está lá no Atestado das Três Testemunhas, no prefácio do livro de Mormons. O mormonismo também afirma, ponto 3, o livro de Mormons, o livro de doutrinas e alianças e outras publicações da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são iguais à Bíblia em inspiração e autoridade. Está lá no Catecismo, capítulo 3, pergunta 1 e 2. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do livro de Mormons e outras publicações oficiais do mormonismo. A Bíblia ensina que 1.
Não há outros livros inspirados por Deus, além daqueles encontrados na própria Bíblia. Estes são suficientes para nossa salvação e maturidade na fé, sem acrescentar outros, conforme você pode confirmar em João capítulo 20, versículo 30 e 31, segundo Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia também ensina que, ponto 2, a doutrina bíblica foi revelada pelo Espírito Santo, não por homens, conforme 1 Pedro 1, 20 e 21. A Bíblia também ensina, ponto 3, não é nos permitido acrescentar outras doutrinas àquelas já reveladas na Bíblia. Como já disse, né, você pode confirmar isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 a 9. E Apocalipse 22, 18 e 19. Observação. O próprio livro de Mormons refuta sua inspiração. Em 1 Nef 1:3, 19:6, Jacó 7, 26, 3 Nef 8, 1 e 2, Mormon 8, 12 e Esther 5, 1. Está refutando a inspiração do livro de Mormons, no próprio livro deles. Estas citações afirmam que os supostos autores escreveram segundo aquilo que pensavam ser verdadeiro, conforme seu conhecimento. Nada disso se encontra na Bíblia. O livro de Mormon, especialmente em suas edições mais antigas, contém muitos erros gramaticais e históricos. Além do mais, há nele pelo menos 10.000 versículos extraídos da própria Bíblia. Se a Bíblia é tão poluída, por que eles usam todas essas citações? Afirma-se ser o livro de Mormon uma tradução prescrita das chapas douradas que datam da antiguidade. Como é então que este livro poderia ter citado a versão inglesa do Rei Tiago, da King James Version, do ano de 1611? Além do mais, houve pelo menos 3.000 modificações no livro de Mormons, desde a primeira edição até as mais recentes. E isso em um livro supostamente autêntico em todos os seus detalhes, exemplo de erros explícitos no livro de Mormon. Jesus nasceu em Jerusalém, está lá no Alma 7, 10. A igreja foi iniciada a igreja foi iniciada em 147 a.C., está lá em Mosias 18, 17. Os sacerdotes vieram de outras tribos, além da de Levi, está lá em 2 Nef 5, 26. E Melquisedeque tinha uma linhagem na carne, está lá, Alma 13, 18. Tudo isso é claramente errôneo em relação ao que está na Bíblia. O outro subtítulo, o profeta Joseph Smith. O mormonismo afirma que 1. Joseph Smith era profeta e crer nele como profeta inspirado por Deus é um artigo indispensável da fé, conforme a referência 17, abre aspas, e eu divulguei a plenitude do meu evangelho pelas mãos do meu servo Joseph Smith, fecha aspas, está lá em Doutrina e Alianças, seção 35, 17. A outra referência, 18, abre aspas, cada espírito que confessa que Joseph Smith é profeta, que viveu e morreu profeta, é de Deus, fecha aspas. Está lá na Estrela Milenar, de Brian Young, volume 5, página 118. O mormonismo também afirma, ponto 2, Joseph Smith é o grande sucessor de Moisés, da qual este profetizou em Deuteronômio 18, 15. É absolutamente essencial escutar a voz de Joseph Smith em todas as coisas. Abre parênteses, conversa entre o escritor deste curso e representantes oficiais do mormonismo. Fecha parênteses. E também, conforme a referência 19,
Abre aspas. Em verdade lhes digo que ninguém será convocado para receber mandamento e revelações nesta igreja, exceto meu servo Joseph Smith, pois ele os recebe com a mesma autoridade de Moisés. Fecha aspas. Está lá em Doutrina e Alianças, seção 28, 2. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o profeta Smith, Joseph Smith. A Bíblia ensina que 1. O grande sucessor de Moisés é Jesus Cristo, como indicado claramente em Atos capítulo 3, versículo 22. A Bíblia também ensina, ponto 2, devemos confessar nossa fé exclusivamente em Cristo. Nenhum homem merece receber esta confissão espiritual. Conforme você pode ver, Mateus 10, 32 e 33, Romanos 10, 9 e 10 e Atos 4, 12. A Bíblia também ensina, ponto 3, muitos profetas falsos ainda surgem, conforme Mateus 7, 15, Mateus 24, 11, 2 Coríntios 11, 13, 2 Pedro, capítulo 2, e João, 2 Pedro, capítulo 2 inteiro, e João, 1 João, capítulo 4, versículo 1. A Bíblia também ensina, ponto 4, se alguém nos apresentar qualquer outro evangelho diferente daquele pregado por Paulo, que seja anátema, que é o mesmo que amaldiçoado, conforme a gente já falou dessa referência, Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 9. O outro subtítulo, o sacerdócio. O mormonismo afirma que 1. Os dois principais sacerdócios da Bíblia, entre parênteses, de Arão, da lei de Moisés, e de Melquisedeque, da linha divina de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, vigoram para sempre. O de Arão foi concedido aos nefitas, principalmente na América Central, os quais eram descendentes da tribo de Manassés. Está lá no O Livro de Mormon, Alma 10.3. O mormonismo também afirma, ponto 2, Joseph Smith e Oliver Cowdery receberam diretamente de um anjo de Deus, ambos os sacerdócios. Conforme a referência 20, abre aspas, eu estive presente com Joseph quando um santo anjo de Deus, entre parênteses, João Batista, desceu dos céus e conferiu a nós, o menor sacerdócio, entre parênteses, de Arão, e nos disse, ao mesmo tempo que este sacerdócio permaneceria na terra até o fim do mundo. Estive também com Joseph quando o sacerdócio de Melquisedeque foi nos conferido pelos santos anjos de Deus, Pedro, Tiago e João. Fecha aspas. Está lá na citação atribuída a Oliver Cowdery, mas não divulgada até 10 anos depois da sua morte. O mormonismo também afirma, ponto 3, para ser autêntica, a igreja de hoje precisa de ambos esses sacerdócios. Conforme a referência 21, abre aspas, o sumo sacerdócio de Melquisedeque exerce o poder da presidência e autoridade sobre os ministérios da igreja. Entre parênteses, os apóstolos, os patriarcas, os sumos sacerdotes, os, entre aspas, 70, e os presbíteros, fecha parênteses. Os menores sacerdotes, entre parênteses, de Arão, guia os afazeres temporais da igreja, através dos bispos, sacerdotes, mestres e diáconos. Fecha aspas. Está lá no Manual de Denominações de Frank S. Med. Quinta edição, página 80. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o sacerdócio.
A Bíblia ensina que, o sacerdócio de Arão se limitou à tribo de Levi, conforme Êxodo 28, 34. E dentro daquela tribo, apenas a descendência de Arão. Está lá em Números 3, 10. Veja também 2 Crônicas 26, 16 a 21, onde o próprio rei Uzias, entre parênteses, descendente de Davi da tribo de Judá, fecha parênteses, não tinha qualquer direito sacerdotal, pois este pertencia apenas aos filhos de Arão, fecha parênteses. Joseph Smith e Oliver Condry, não sendo judeus, e muito menos levitas, jamais poderia ter recebido o sacerdócio de Arão. Portanto, não cabe a nenhum dos seus sucessores esta posição. A Bíblia também ensina, ponto 2, o sacerdócio de Arão terminou definitivamente com a crucificação de Cristo, conforme se confirma isso em Hebreus 7, de 11 a 28. A Bíblia também ensina, ponto 3, por outro lado, o sacerdócio de Melquisedeque reside permanentemente em Jesus, o nosso sumo sacerdote, perfeito e eterno. Leia todo o capítulo 7 de Hebreus para sua confirmação. Veja também Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 5, 10, Hebreus 6, 20, Hebreus 8, 6, Hebreus 10, 19 a 22. Concluímos então que Cristo é o único sumo sacerdote que pode existir hoje. Ele cancelou o sacerdócio de Arão e é o único ser qualificado para assumir o sacerdócio de Melquisedeque, conforme Hebreus 7, de 1 a 3. Qualquer outro que assume esta posição nada mais é do que enganador e promulgador de, entre aspas, filosofias falsas e vãs sutilezas, fecha aspas, conforme é falado em Colossenses 2, 8. O outro subtítulo, os homens. Os mormons afirmam que, Deus é somente um homem, como nós, não foi exaltado. Mas foi exaltado. Conforme a referência 22, abre aspas, o próprio Deus era como nós somos. Ele é um homem exaltado, o qual se entroniza lá nos céus, fecha aspas, conforme o Jornal de Discursos de Joseph Smith, volume 6, página 4. O mormonismo também afirma, ponto 2, através do sistema mórmon, os homens podem ser deuses. Conforme a referência 23, abre aspas, vocês têm que aprender a ser deuses, igualmente ao que todos os deuses fizeram antes de vocês, fecha aspas. Está lá no Jornal de Discurso de Joseph Smith, volume 6, página 5. O mormonismo também afirma, ponto 3, os homens que seguem fielmente ao mormonismo são os próprios israelitas de hoje. Aqueles que rejeitam a esta doutrina nada mais são do que gentios, inteiramente fora das promessas de Deus. Está lá em Doutrina e Aliança, seção 84, 57. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os homens. A Bíblia ensina que, Deus é espírito e jamais pode ser homem, no sentido físico. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24, 1 Timóteo 1, 17, 1 Pedro 5, 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, os homens podem tornar-se filho de Deus no sentido espiritual, conforme Romanos 8, 17 e Romanos 9, 8, mas nunca no sentido físico, entre parênteses, de ossos e carne, fecha parênteses. A Bíblia afirma que os homens estão debaixo dos anjos, em relativa posição perante Deus, conforme Salmo 8, 5. A Bíblia também ensina, ponto 3, os cristãos, e somente os cristãos, podem ser o Israel de Deus nesta era cristã, conforme Gálatas 6, 15 e 16.
E para ser cristão é necessário nascer de novo, tornando-se nova criatura em Cristo, conforme João 3,5, 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15. O outro subtítulo, a queda do homem. O mormonismo afirma que 1. A queda de Adão e Eva é plano de Deus. Conforme a referência 24, abre aspas, um dos grandes passos para a exaltação eterna e a felicidade, sendo esta queda ordenada por Deus. Fecha aspas, está lá no Catecismo para Crianças, na página 33. Observação: conforme essa doutrina, Adão tinha que transgredir a lei divina para que pudesse cumprir o mandamento, entre aspas, ser frutífero e ser multiplicado, fecha aspas. Adão caiu para que os homens pudessem existir. Entre parênteses, está lá do livro de Mórmon, fecha parênteses. Então, o sexo e a reprodução humana são pecados em si? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de a queda do homem? A Bíblia ensina que, a queda de Adão e Eva foi um acontecimento terrível, cujas consequências negativas atingem todos os homens até o fim do mundo, conforme Gálatas 3, 14 a 19, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Estas incluem o sofrimento, a dor e a morte. A Bíblia também ensina, ponto 2, todos os homens pecam e carecem da glória de Deus, conforme está lá Romanos 3, de 10 a 18 e o versículo 23 também. A Bíblia também ensina, ponto 3, a queda de Adão e Eva tornou necessário o sofrimento e a morte do Filho de Deus, conforme Isaías 53, 4 e 5, Filipenses 2, 5 a 8, Hebreus 9, 28. O outro subtítulo, a salvação. O mormonismo afirma que, a salvação significa apenas a ressurreição dos mortos. Conforme a referência 25, abre aspas, a salvação, entre parênteses, ressurreição, consiste em 3 degraus, 2 pontos. A salvação celestial. Todos os que forem batizados por um mórmon e que receberem o Espírito Santo através da imposição das mãos de entre aspas, elder da igreja, serão levados na primeira ressurreição para habitar eternamente com Deus e Cristo e reinar sobre a terra, tendo corpos celestiais. Ponto B, a salvação terrestre. Aqueles que morreram sem lei, 3 pontinhos, os espíritos aprisionados aos quais Cristo pregou e os quais receberam sua mensagem, aqueles que foram cegos pela astúcia dos homens, esses terão a presença de Cristo, mas não do Pai. Terão também corpos terrestres. E C, a separação de Deus. Aqueles que não receberam o Evangelho, entre parênteses, dos mormons, serão lançados no inferno até a última ressurreição, quando serão julgados e receberão mansões conforme suas obras. Mas onde habita Deus e Cristo, estes não entrarão. Fecha aspas. Está lá em Doutrinas e Alianças, capítulo 76, de 51 a 112. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da salvação? A Bíblia ensina que, a salvação consiste em 2 aspectos: a redenção dos pecados e a redenção eterna, conforme Marcos 16, 16, Atos 2, 38 e 2 Coríntios 6, 2 e 7, 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, não existe sequer uma salvação terrestre. Conforme a Bíblia, os salvos permanecerão eternamente na presença do Pai e do Filho, conforme Apocalipse 22, de 3 a 5. A Bíblia também ensina que, ponto 3, os não salvos jamais receberão mansões.
Por outro lado, irão para o inferno, onde permanecerão para todo sempre, conforme Mateus 25:46, Apocalipse 21:8. O outro subtítulo, o batismo batismo pelos mortos. O mormonismo afirma que aquele que morreram sem oportunidade de ouvir ou aceitar o evangelho, entre parentes dos mormons, não podem ser condenados por um Deus justo e compassivo. Está lá no Manual de Denominações de Frank S. Med, quinta edição, página 79. O mormonismo também afirma, ponto 2, o Evangelho, entre parênteses, inclusive o Livro de Mormons e as demais doutrinas oficiais dessa seita, fecha parênteses, devem ser pregados para todas estas pessoas depois de sua morte, conforme diz 1 Pedro 4,6. Está lá no Manual das Denominações de Frank S. Med. Quinta edição, página 79. O mormonismo também afirma, ponto 3, o batismo é considerado essencial pelos mortos. Está lá no Jornal de Discurso de Joseph Smith, volume 6, páginas 7 e 8. O mormonismo também afirma, ponto 3, o batismo é considerado essencial pelos mortos. Já li, esse aqui, Ponto 4 agora. Os santos vivos podem ser batizados em nome, entre parênteses, em lugar dos mormons. Está lá em Doutrina e Aliança, capítulo 124, 28. Observação. Há mormons dedicados que são batizados diariamente pelos seus ancestrais não mormons. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre batismo pelos mortos. A Bíblia ensina que, todos os homens serão eternamente julgados por suas próprias obras, conforme Romanos, capítulo 14, versículo 12 e 2 Coríntios 5, 10. A Bíblia também ensina, ponto 2, cada homem deve ser batizado individualmente, por vontade própria, baseado na sua fé e arrependimento, conforme Marcos 16:16, Atos 2:38, Romanos 6, 3 e 4, Romanos 6, 17 e 18. A Bíblia também ensina, ponto 3, para que seus pecados sejam cancelados, cada indivíduo precisa morrer e nascer espiritualmente. Por isso, ele necessita arrepender-se, ser sepultado nas águas do batismo e ressuscitado das águas, juntamente com Cristo, conforme João 3:5, Romanos 6, 3 a 8, 1 Coríntios 15, 29 e Colossenses 2, 11. O reino de Cristo, subtítulo, o reino de Cristo. O mormonismo afirma que, o próprio Israel, inclusive as 10 tribos perdidas, será reunido. O mormonismo também afirma, ponto 2, Sião, entre parênteses, a capital do reino de Cristo, será construída na própria América do Norte. O mormonismo também afirma, ponto 3, Jesus Cristo reinará pessoalmente na terra, sendo radicado no futuro Sião norte-americano. O mormonismo também afirma, ponto 4, a terra será renovada, recebendo sua glória paradisíaca. Está lá em resumo dos artigos de fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, escrito por Joseph Smith. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o reino de Cristo? A Bíblia ensina que, o remanescente de Israel já foi reunido na Palestina depois do cativeiro assírio-babilônico. Em muitas passagens do Velho Testamento, Deus disse através dos profetas que apenas um remanescente voltaria para a terra prometida. Isso foi feito começando com Zerobabel, Esdras e Neemias.
conforme você pode confirmar lá em Ezequiel 6:8, Ezequiel 12:15 e 16, Ezequiel 31:6 e 31:17 e 18. Também Malaquias 2:12 e 13. Esdras, capítulo 1, 2 e 8. E Neemias, capítulo 1 e 2 inteiro também. Observação: o remanescente de Israel foi restabelecido, não na América, mas sim na terra que Deus havia dado aos seus pais. Ou seja, a Palestina, conforme Ezequiel 36, 28. Não existe na Bíblia menção alguma da América. Sião significa, no seu sentido literal, Jerusalém. A Bíblia também ensina, ponto 2, Jesus nunca prometeu voltar à terra para reinar pessoalmente, como rei teocrático. Veja isso na lição 11, dedicada totalmente a este tipo de doutrina. Você pode ver aí na minha playlist aí, né, falando sobre o pré-milenialismo, né, que fala aí sobre esse reino de Cristo aqui na Terra, né, e o que a Bíblia fala. O outro subtítulo, a Igreja e sua organização. O mormonismo afirma que, além de sumo sacerdote das ordens de Arão e Melquisedeque, a Igreja tem entre aspas, quorum, de 12 apóstolos, os quais são sucessores oficiais dos 12 apóstolos originais. Não podem existir a igreja verdadeira sem 12 apóstolos em cada geração. O mormonismo também afirma, ponto 2, o concílio principal da igreja é constituído da primeira presidência, entre parênteses, 3 sumos sacerdotes, ou seja, o presidente e mais 2 sacerdotes. A autoridade da presidência é final e universal, sendo o presidente o porta-voz de Deus. Através dele vêm as leis e doutrinas da igreja, por revelação direta. O mormonismo também afirma, ponto 3, há um sistema hierárquico mundial, o qual inclui os, entre aspas, 70, que governam todos os distritos geográficos da igreja. Sob sua autoridade estão os presidentes, bispos e, entre aspas, elders, os quais supervisionam os subdistritos. Está lá no Manual de Denominações de Frank S. Med, quinta edição. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a igreja e sua organização? A Bíblia ensina que, há um só cabeça sobre a igreja, sendo este Jesus, seu marido, Salvador e sumo sacerdote para sempre, conforme Mateus 28, 18, Efésios 1, 20 a 23, Colossenses 1, 19, 1 Timóteo 2, 5 e Hebreus 5, 9 e 10. Isso significa que na igreja não existem qualquer outro sumo sacerdote, nem presidente, nem, entre aspas, quorum, nem qualquer outra hierarquia de autoridade. A Bíblia também ensina, ponto 2, não podem existir autênticos apóstolos na igreja de hoje. Todos os apóstolos de Jesus eram testemunhas oculares pessoais de tudo o que ele fez e ensinou, conforme Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos 1, 8, Atos 15, 26, Gálatas 1, de 11 a 16. Depois da morte do apóstolo João, os pais apostólicos, entre parênteses, do segundo século, nos informa que não houve mais ninguém na igreja considerado como sendo um genuíno apóstolo. E a Bíblia também ensina, ponto 3, cada igreja do primeiro século tinha presbíteros, que é o mesmo que bispo, ancião, pastores, os quais lideravam e ensinavam o rebanho local, conforme Atos 14, 23, Atos 20, 17 a 35, Filipenses 1, 1 e Tito 1, 5.
Além do próprio Cristo, não existia qualquer autoridade superior sobre as congregações. Subtítulo: Os sacramentos de comunhão e casamento. Os mormons afirmam que a ceia do Senhor inclui pão comum e água, não vinho. O mormonismo também afirma, ponto 2, o casamento tem duas formas, casamento temporal e casamento eterno, conforme Manual de Denominação de Frank S. Med, quinta edição, página 79. O mormonismo também afirma, ponto 3, no casamento civil não há salvação, a qual é realizada apenas no casamento para o tempo e para a eternidade, conforme Manual de Denominações de Frank S. Med, quinta edição, página 79. O mormonismo também afirma, ponto 4, o casamento para a eternidade é celestial, que significa, dois pontos, o casal viverá no seu estado conjugal para todo sempre. O mormonismo também afirma, ponto 5, o casamento existe para ter o maior número possível de esposas, com a finalidade de garantir grandes famílias fiéis nos céus. Conforme a referência 26, abre aspas, cada Deus, através de sua esposa ou esposas, cria uma numerosa família de filhos e filhas, porque cada pai e mãe permanecerão com a capacidade de multiplicar-se para todo sempre. Fecha aspas. Está lá no O Vidente, volume 1, página 37. Observação. No passado, mulheres já casadas eram unidas com outros homens, além do seu próprio marido, para a eternidade. O mormonismo também afirma, ponto 6, apesar de ser contra a lei e por isso praticada raramente, a poligamia ainda existe na doutrina desta seita. Conforme a referência 27, abre aspas, afirma-se que cada deus deve possuir uma ou mais esposas, fecha aspas. Está lá no O Vidente, volume 1, página 158. Também a referência 28, abre aspas, a todos os quais é revelado esta lei, abre parênteses, sobre a pluralidade de esposas, fecha parênteses, é essencial obedecê-la, fecha aspas. Doutrina e Alianças, página 132, de 3 a 6. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os sacramentos de comunhão e casamento? A Bíblia ensina que, quanto à ceia do Senhor, é absolutamente essencial o uso de pão sem fermento e do fruto da videira para a sua celebração, ou melhor, o suco de uva, né? O fruto da videira é o suco de uva. Entre parênteses, está lá em Mateus 26, 26 a 29, Marcos 14, 22 a 25 e 1 Coríntios 11, de 20 a 34. A Bíblia também ensina, ponto 2, quanto ao casamento, o propósito da reprodução de filhos foi para encher a terra e não os céus, conforme Gênesis 1, 28. A Bíblia também ensina, ponto 3, o casamento existe apenas para este mundo e jamais para o mundo por vir. Se um homem morrer, sua esposa fica livre da aliança conjugal, conforme você pode ver, 1 Coríntios 7, 39. A Bíblia também ensina, ponto 4, nos céus não se casam, nem se dão em casamento. Você pode ver essa passagem lá em Marcos, capítulo 12, versículo 25, e Lucas 20, de 35 a 36. A Bíblia também ensina, ponto 5, os homens devem unir-se à sua mulher, entre parênteses, e não mulheres, como anunciado por Deus em Gênesis 2, 24, e repetido por Cristo em Mateus 19, de 3 a 9. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma organização de moral elevada e grande dedicação.
Sua atividade nos setores comercial e educacional é enorme. Ela enfatiza trabalho missionário e caridade, ensinando também diversas verdades, tais como o batismo por sepultamento em água para a remissão dos pecados. O outro subtítulo da conclusão: Afastados da fé e da salvação. Apesar de todas as suas características positivas, o sistema de doutrina em que se baseia não é encontrado no Novo Testamento. Esta igreja rejeita a autoridade absoluta das Escrituras e, por isso, acrescenta outros livros, profetas e revelações ao corpo de fontes, entre aspas, inspiradas, para guiar os fiéis. Sua organização é constituída de elementos da época patriarcal, da lei de Moisés, entre parênteses, do sacerdócio judaico de Arão, da hierarquia católica romana e de governos civis. No Brasil, campo fértil e aberto à religiosidade, os mórmons descobriram uma grande oportunidade para introduzir a doutrina de Joseph Smith. Devido à falta de conhecimento bíblico, muitos brasileiros incorporaram-se à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, afastando-se, lamentavelmente, do verdadeiro evangelho contido nas Escrituras. Outro subtítulo: Advertência do Senhor. Baseado nas evidências em mãos, concluímos que os mórmons não podem ser a doutrina autêntica de Cristo, nem seu profeta mortal Joseph Smith pode ser sumo sacerdote para sempre, das ordens sacerdotais de Arão e Melquisedeque. O próprio Cristo não ocupa a posição dupla atribuída a Joseph Smith, por ser Cristo da tribo de Judá e não de Levi. Jesus tornou-se nosso Senhor e sumo sacerdote para sempre, recebendo sua autoridade do Pai e sendo o único herdeiro espiritual do sacerdócio de Melquisedeque. Advertimos a todo aquele que não está de acordo com a Bíblia. Abre aspas. Vou ler Mateus 15, 13. Abre aspas. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Fecha aspas. Aquele que aceitar outra doutrina além da contida no Novo Testamento será anátema ou será amaldiçoado, conforme Atos 3, 27, Hebreus 7, 24 a 27, Hebreus 10, 19 a 22. Jesus é a videira de Deus e a ele devemos seguir, conforme João capítulo 15, versículo 6. Vou ler João 6, 37, abre aspas. Todo aquele que o Pai não dá, esse virá. Vou ler de novo. João 6, 37, abre aspas. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Fecha aspas. O outro subtítulo: siga a doutrina original. Caro estudante, não siga qualquer doutrina de qualquer país ou fonte, além daquela transmitida por Jesus Cristo e seus apóstolos há 2000 anos atrás. Não siga uma religião flagrantemente estrangeira, que afirma estabelecer um reino teocrático mundial, baseado na cidade de Salt Lake, e que apresenta valores e vantagens norte-americanos como incentivos aos adeptos. Siga a Cristo e sua única e irrefutável doutrina, que não se limita a qualquer nação ou cultura. Muito obrigado para você que acompanhou, essa leitura extensa, desse estudo bíblico. Análise de doutrina do Glovership, do Centro de Estudos Teológicos. Que Deus possa abençoar você
que dê sabedoria, né, para a gente estar sempre aplicando, né, a palavra de Deus, né, que é essa aqui, a Bíblia Sagrada, né, e não outro, né, conforme está escrito aí o livro de Mórmon, né, outro testemunho de Jesus Cristo, né, que é uma farsa, né, isso aqui, né. Então, se você está gostando desse estudo, já deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí, né, para os seus contatos, as suas redes sociais, seus familiares, para que eles também, né, não caiam, né, nessas doutrinas estranhas aí e siga apenas a Bíblia, tá bem? Se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar a sua dúvida. Se você quiser marcar um estudo, né, bíblico pessoal também, ou por videochamada, né, escreva para mim, terei o maior prazer de estudar com você e tirar suas dúvidas, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?